Salama, salama a todos. Continuando a explanação, o estudo sobre Cananga, Canaã, no versículo, né, no vídeo anterior, eu comentei sobre o sétimo dia, que hoje está sendo revelado vários mistérios, que está sendo revelado a propagação da verdade. Mas já é bem sabido que muitos já conheciam e muitos já conhecem que a palavra Vigários Filidei, ela é uma palavra negativa e está linkada com o número da besta, com o número 666. Nesse caso, o que eu estou dizendo é sobre a verdadeira Canaã, certo? E o falso, o mestre do engano, que tem feito aparecido como se fosse a verdadeira Canaã e também o seu verdadeiro profeta. Continuando sobre a geração dos semitas, o povo bantu, para que fique bem claro o entendimento a respeito dos semitas, o povo bantu, primeiramente deve-se buscar nas escrituras da verdade a respeito dos nossos antepassados. Então, portanto, primeiro precisamos saber a respeito dos nossos antepassados. Mas vamos adquirir o conhecimento dos nossos antepassados? Vamos recorrer ao livro do nosso pai Abraão, né? Vamos recorrer aos escritos, né, do livro do nosso pai Adão. Quando eu falo escrito, nosso pai Adão, não estou dizendo que Adão escreveu, mas este é o livro das gerações de Adão, nosso pai. Em Gênesis, capítulo 5, do 1 ao 32, vai estar claramente mostrando para você, abrindo seus olhos, que primeiramente tem um Criador. O Criador, ele gera Adão, certo? Ele forma Adão. Adão, ele vive 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Então, vou voltar aqui em cima. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que o Criador criou o homem, formou-os semelhante a ele. Tudo bem. Então, o Criador, certo? O Criador, o que ele fez? Ele formou semelhante a ele. Quem que ele formou semelhante a ele? O homem. E quem é esse homem? Esse homem é Adão, tá? E formou macho e fêmea. Sobre essa explicação de macho e fêmea, nós falaremos mais para frente, porque aqui o projeto, para que vocês compreendam, é sobre Cananga Canaã e sobre esse mentiroso que tem anunciado e formado muita gente, e tem formado muitas pessoas no caminho do mal. Então, vamos lá. Então, o Criador, ele formou o homem, né, semelhante a ele, macho e fêmea, criou Adão. Aí é sabido que Adão, ele tem, primeiramente, ali um filho chamado Caim e Abel, né? Todo mundo conhece a história, né? Que depois Caim vai, mata Abel, e por aí se vai. Tudo bem. Só que viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua imagem e semelhança, como está aqui, ó. Vou ler novamente. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete, tá? Então, primeiramente, nasce Caim mata Abel. Adão vive 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ok. Aí Sete, ele tem o seu período de vida, né? Todos os dias de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos, tá? Então, agora Sete gera Enos, e Enos, ele tem o seu período de vida. Enos viveu 190 anos e gerou Quena, né? Gerou Quena. Aí, depois de Quena viveu 70 anos e gerou Maalalel. É isso? Olha lá, Maalalel, gera Maalalel. Maalalel vive 65 anos e gerou Jared.
Todo mundo acompanhando aqui? Ok. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Enoque, né? Enoque todo mundo conhece. E depois Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém, tá? Ok, eu estou pulando a outra parte, que ele vive mais tempo, tudo, para que fique mais didático com vocês, para que a gente consiga chegar no objetivo a qual é necessário. Então, Quenã gerou Malalael, Malalael gerou Jared, Jared gerou Enoque, Enoque gerou Matusalém, Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Agora, conta-se a vida de Lameque. Lameque viveu Matusalém, Lameque depois viveu Matusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu Lameque, viveu 182 anos e gerou um filho a quem chamou Noé. Chegamos aonde nós precisávamos chegar. Vou voltar aqui. Então, existe o Criador. O Criador formou o homem à sua imagem e semelhança. Nasce Adão. Adão tem o seu filho Caim e tem o seu filho Abel. Caim mata Abel. 130 anos da vida de Adão. Aí sim, Adão gera um filho à sua imagem e semelhança, conforme a sua imagem, que é Sete. Aí Sete é pai de Enos, Enos é pai de Quenã, Quenã é pai de Malalael, Malalael é pai de Jared, Jared é pai de Enoque, Enoque é pai de Matusalém, Matusalém é pai de Lameque, Lameque é pai de Noé é pai de Noca, dizendo, este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, os quais provêm da terra, que o Criador amaldiçoou, certo? Então, no entanto, que antes do nascimento de Noca, antes do nascimento de Noé, esta palavra, ela não foi proferida, essa palavra, ela não foi anunciada. Nascendo Noca, nascendo Noé, aí sim é proferida esta palavra. Este menino, este Noé, este Noca, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, os quais provém da terra que o Criador amaldiçoou. Aí viveu Lameque depois que gerou Noé 595 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. E era Noé na idade de 500 anos e gerou Noé a 100. Então chegamos aonde precisávamos chegar, né? Aonde que Noé, ele é pai de Sem, é pai de Cã e é pai de Jafé. Percebe-se que Caim não entra na linhagem ou geração de descendentes de Adão, pois assim está escrito na Escritura da Verdade. Então, tenha bastante compreensão no que nós lemos, que aqui está o testamento, vamos dizer assim, está o testamento da geração de Adão. Mas percebe-se que Caim, ele não entra na linhagem ou geração de descendentes de Adão, pois assim está escrito no livro, na Escritura da Verdade, em 1 Johanna, capítulo 3, versículo 12. Não façamos como Caim, que era do maligno. Deixa eu marcar aqui. Que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão justas. Então, interessante, né? Interessante que aqui quando Johanna, né? Johanna, ele explica isso, ele diz para os nossos pais, né? Ele diz para o nosso povo, não vamos fazer como Caim.
Não vamos ser como Caim. Não vamos ser semelhantes a Caim, aquele que mata o seu próprio irmão. Agora, quando está grifado aqui que era do maligno, o que faz? Tá? O que faz? O que vem dizer? O que vem expressar que Caim, ele é do maligno? Tá? Então, o que faz Caim ser do maligno? Eis a pergunta. O que faz Caim ser do maligno? Sendo o maligno o dragão, a antiga serpente, chamada Satã, o antigo Lúcifer, este querubim, não satisfeito com o prazer do Criador em formar Adão, o arquétipo da verdade na face da terra, pois assim é Adão, o nosso pai, a expressa imagem e semelhança humana do Criador na face da terra, como está escrito. Então, Adão, o nosso pai Adão, ele é a imagem terrena, ele é o arquétipo da verdade na face da terra do Criador. E esse antigo querubim, hoje chamado Belial, Satã, que quer dizer o inútil, isso que quer dizer Belial, o inútil, ele não quis dar reverência ao Adão, pois toda a criação se prostrou perante Adão, porque toda a criação pôde ver a manifestação física do seu Criador na pessoa de Adão. E esse antigo querubim, hoje chamado de Belial, esse inútil, nesta ocasião, ele não quis curvar-se perante Adão e recebê-lo como tal. Como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo Adão é espírito vivificante. Mas não é o segundo Adão que vem primeiro, e sim o primeiro Adão, o celestial, vem depois. O primeiro homem tirado da terra é terreno. O segundo veio dos mundos celestiais. Qual o homem terreno? Tais os homens terrenos. E qual o homem celestial? Tais os homens celestiais. Assim como reproduzimos em nós as feições do homem terreno, precisamos reproduzir as feições do homem celestial. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, do 45 ao 49. Então, portanto, o homem terreno, ele é a expressão material do Criador de todas as coisas. Assim como o homem espiritual, ele é a expressão não material do Criador nos mundos superiores. Tão profundo é isso, e é de tão magna potência, por isso que quando o Masaia, o Messias, ele vem, ele tem que ser morto, ele tem que sofrer o seu mártire no centro da terra, no centro de tudo, aonde tudo começou, no mesmo lugar aonde que o primeiro homem, né, ou seja, o terreno, aonde ele pecou, aonde ele lutou contra a verdade e passou a produzir a não verdade, naquele mesmo local, no centro do mundo, aonde que ele caiu, é no mesmo local que houve a redenção pelo homem que veio dos mundos celestiais. Sabemos que o segundo Adão é a imagem e semelhança do Criador, assim como nos já foi dito. Então, preste bastante atenção. Sabemos, tá? Sabemos que o segundo Adão é a imagem e semelhança do Criador, assim como nos já foi dito em Colossenses, capítulo 1, do 15 ao 20. Ele
é a imagem do invisível, o primeiro de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo. Ele é o princípio, o primeiro dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas, porque agradou fazer habitar nele toda a plenitude e por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue, na árvore, restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Este é o homem que vem dos mundos celestiais, a qual existe antes de tudo e de todas as coisas. Ou seja, ele é o filtro, ele é o espelho, ele é a imagem invisível. Não dá para sua mente conceber o que é uma imagem do invisível, porque não é pela mente que se compreende o que estou falando para você, e sim pela consciência, pela consciência espiritual, pela consciência dos mundos celestiais. Não é pela consciência do mundo celestial, porque são vários níveis, são infinitos níveis. É por aí, por essas magnas expressões, é que a sua consciência poderá compreender que ele é a imagem do invisível, ele é o primeiro de toda a criação. E esse tal, que é o primeiro, o único de toda a criação, como diz que ele é o primeiro dentre os mortos, tá? Ele é o primeiro dentre os mortos, ou seja, não há nada antes, nem durante, nem depois, porque a sua expressão, a sua essência dos mundos superiores não está restrito ao tempo, está fora do tempo. Os homens materiais estão presos no tempo, mas Aya não está preso no tempo. Continuando. O primeiro homem é a imagem e semelhança do Criador na face da terra. Assim como o segundo homem é a imagem e semelhança do Criador nos mundos celestiais. Nisto compreende-se que Caim não entra nas gerações de Adão, pois ele é a imagem e semelhança do seu pai, a saber, o antigo querubim, o atualmente Belial, a antiga serpente chamada Satã, como já foi escrito, não façamos como Caim, que era do maligno. Em outras palavras, Caim, ele é filho do maligno. Agora, as gerações de Caim, o filho da mentira, irmãos dos mentirosos. Vou repetir. As gerações de Caim, o filho da mentira, irmão dos mentirosos. Abra suas escrituras em João, capítulo 8, do 39 ao 44. Diz assim: nosso pai, replicaram eles, é Abraão, é Ababana. Disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, se fosseis filhos de Ababana, faríeis as obras de Ababana. Mas agora procurais tirar-me a vida, a mim que vos falei a verdade, que ouvi do Pai. Isso Ababana não fez.
Vós fazeis as obras de vosso pai. Retrucaram-lhe eles. Nós somos filhos da fornicação. Temos um só pai. Replicou: se o Altíssimo fosse vosso pai, vós me dariam prazer, porque eu saí do pai. É dele que eu broto. Porque vim não de mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Por que não compreendeis a minha linguagem? Essa é uma pergunta que o nosso rei, o rei dos reis, faz. Por que não compreendeis a minha linguagem? E ele mesmo responde: é porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E o que é a mentira? É tudo que não é brotado da verdade. Então, nesta passagem, em João, em Johanna, capítulo 8, do 39 a 44, é onde que os sacerdotes, aonde que os doutores da lei, aonde que esses religiosos, eles estão colocando o Masaia, estão colocando o Messias à prova. E o nosso rei, o rei dos reis, faz pergunta para eles. E eles ficam conturbados e não podeis responder. Uma de suas respostas, na sua colocação, ele faz assim, né? Por exemplo, aqui, ó, vós fazeis, né? Vós fazeis as obras de vosso pai. Aí eles retrucam-lhes. Nós não somos filho da fornicação. Então, esta palavra aqui, ó, fornicação, ela tem um entendimento ainda mais adiante do que muitos possam pensar, né? Porque como traduziram como fornicação, então pensa no ato sexual, né? No ato sexual, como vamos assim dizer. É muito mais abrangente do que isso. Porque eles estão fazendo fornicação, tendo relação com a palavra do Altíssimo de forma errada. Eles estão fornicando com a palavra. Eles estão fornicando com os espíritos, com os anjos caídos. E eles replicam ainda: temos um só pai. Eles falam aqui: temos um só pai. Veja que esses são diferentes de Pilatos, aonde Pilatos ele invocava outros tipos de pai. Mas esses aqui são homens que dizem que servem o Criador, mas os seus cultos são a demônios. Aí ele replica: se o Altíssimo fosse o vosso Pai, olha aqui, ó, se o Altíssimo, ou seja, vou dizer em minha linguagem, se o meu Pai fosse o vosso Pai, vocês me dariam prazer, porque eu saí do Pai, foi dele que eu brotei. Eu sou a semente do meu pai. Por isso que o nome é Sem. Sem vem de sêmen, sêmen divino. Então, eu repito, vou dizer novamente com as minhas palavras. A partir daqui, se o meu pai fosse o vosso pai, vocês me dariam prazer, porque eu saí do pai, e dele eu fui gerado, e dele eu brotei. Porque eu não vim de mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Porque não, aí ele pergunta: por que vocês não compreendem a minha linguagem? Por que vocês não aceitam a minha palavra? Por que vocês não acreditam na minha doutrina? E ele mesmo responde: é porque, tá aqui, ó, é porque, essa própria pergunta, é porque não podeis ouvir a minha palavra. Vocês não podem ouvir minha palavra, não podem ouvir a minha doutrina, não podem ouvir, né? Não cabe a vocês. Mas por que não cabe a vocês? Como está escrito lá em cima: vós tendes como pai o demônio,
e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permanece na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, esses são descendentes não dessa linhagem, da linhagem, tá aqui, ó. Adão, quando ele tinha 130 anos, gerou um filho à sua imagem e semelhança. Esse que aqui estão, eles pertencem a essa geração de Caim, que matou o irmão Abel. Continuando, a humanidade de Abel a Sete. Isso é um pouco mais profundo e tem que ter corpo espiritual para poder degustar dessa palavra. Porque esse anúncio é anúncio de pedra. Nessa pedra você constrói ou essa pedra cai sobre você e você é destruído. A humanidade de Abel a Sete. Conturbada é esta humanidade, gerada ao prazer de Belial, pois seu germe, seu sêmen, ainda era atuante em Eva, como está escrito nas escrituras da verdade. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A desobediência inundou a terra inteira, pois Eva gerou filhos a Adão e filhos ao prazer de Belial. Veja esta parábola. Como eu lhe falei, para compreender, tem que ter bastante, né? Na verdade, suficiência espiritual, porque esse anúncio é anúncio de pedra. Ou nessa pedra você constrói, ou essa pedra lhe destrói. A desobediência inundou a terra inteira, pois Eva gerou filhos de Adão ao prazer de Belial, né? A desobediência inundou a terra inteira, pois Eva gerou filhos de Adão e filhos ao prazer de Belial. Veja esta parábola. Em Mateus, né? Matia, capítulo 13, do 34 ao 43. Tudo isto diante da multidão, em forma de parábola, de outro modo, não lhe falava, para que se cumprisse a profecia, abrirei a boca para ensinar em parábolas, revelarei coisas ocultas desde a criação. Então despediu a multidão, em seguida entrou de novo na casa, e seus discípulos agruparam-se ao redor dele e perguntaram-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo. Respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Altíssimo. Então, o nosso rei, né, o rei dos reis, Masaia, Messias, ele falava à multidão em parábolas e a multidão não compreendia, porque esse ensinamento é para aqueles que pertencem ao germe, que pertencem ao sêmen divino. Por isso que ele explica. Eles perguntam a ele: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu. Agora ele começa a explicar a parábola. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Altíssimo enviará os seus anjos, que são seus mensageiros, que retirarão do seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes.
Então, no reino do seu Pai, os justos resplandecerão como o sol, aquele que tem ouvidos, ouça. Então, bem claro que esta parábola, ela vem, não é para a multidão, porque não é para todos. Ele veio para as ovelhas perdidas de Acaba. Masaia, o Messias, ele veio para as ovelhas perdidas de Acaba. Agora, já o apóstolo Paulo, ou seja, o juiz Sola, veio para anunciar aos pagãos. Ele veio para anunciar às nações. Voltando o tempo da libertação, aonde que se cumpre a profecia que no sétimo dia, e nós já estamos no sétimo dia, os seus olhos seriam abertos, ou seja, as tribos perdidas de Acaba, eles vão abrir os olhos, vão entender por que que o nosso povo banto, por que que os nossos antepassados foram escravizados, e vão acordar e vão se identificar. Mas aonde que nós vamos acordar? Pelo tempo e pela vida eterna, que é reservada aos justos, na presença do Altíssimo, Rei e Criador de nossas almas, envio a vós este escrito. Eu envio a vós, ó Bantu, ó descendentes de Acaba, a vós que sois as 12 tribos perdidas de Acaba, os verdadeiros semitas, o povo Bantu. Envio a vós este escrito, para que atentem aos servos do mestre do engano, visto que, em outra hora, vocês não sabiam desta verdade. De qual verdade? Que dividimos o espaço físico e espiritual deste presente século com os descendentes da serpente, Satanás, o mestre do engano. Eu, Bengami Bana Congo, anunciei hoje em verdade.